Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu quero dar continuidade àquela série que eu iniciei aqui no canal, que é Refatorando o Código da Galera. Esses dias eu tava no LinkedIn, vi um código que um rapaz ele acabou compartilhando, né, divulgando, e eu tomei ali a liberdade de poder chamar ele no privado, me coloquei à disposição, né, para poder estar fazendo alguns ajustes no código, e no vídeo de hoje eu quero poder apresentar aqui a solução, ok? Deixa eu só tomar aqui meu suquinho, beleza, muito bom. Bom, vamos lá. A ideia, né, do projeto dele é o seguinte, né? Ele criou uma aplicação que trabalha com Spring, porém não é uma aplicação web, ou seja, a gente não vai fazer requisição nem nada do tipo. É só um projeto Spring, mas que vai rodar, digamos que um console application. Basicamente é isso, ok? Bom, vamos lá. A primeira refatoração começa na classe que faz o start do projeto, ok? A classe que faz o start do projeto é a Valorant API Application. Só mais um contexto rapidinho. O projeto dele é baseado ali no Valorant, né? Que é um jogo FPS que eu jogo, por sinal, onde ele consome uma API do Valorant que traz dados dos agentes, dados das skins e coisas do tipo. Então, esta é a classe aqui principal, tá anotada com Spring Boot Application, que é a classe aqui start de uma aplicação Spring. E aqui, meu primeiro ajuste que eu tenho aqui para poder mostrar, cadê? É que para poder executar aqui algo via linha de comando, né? Ou você pode implementar o Command Line Runner e com isso fazer a implementação do método run, ou você pode fazer da forma com que eu fiz, que eu acho que ainda fica um pouquinho mais clean, ok? Então eu declarei aqui a interface e fiz a implementação, no caso, chamando aqui meu principal, minha classe principal para poder executar o programa. Outra coisa aqui que eu fiz de diferente também é o seguinte, repare que a classe principal ela está sendo instanciada e a partir da instância ele chama o método exibir menu. Eu transformei principal como um componente do Spring, ok? Só mais um minutinho. Eu transformei principal como uma classe gerenciada pelo Spring e dessa forma eu chamei o método executar programa. Então, em vez de eu chamar o método exibir menu, eu também mudei, ele vai chamar executar programa e eu já vou mostrar para vocês o porquê. Então, já vamos aqui para a classe principal. Aqui está a classe, teve muitas alterações, mas vamos lá, né? Então, minha classe principal, ela está marcada com @component, por quê? Porque como eu quero que ela seja gerenciada pelo Spring, como eu quero fazer a injeção de dependência, que nem eu fiz aqui através do auto-riot, então eu preciso colocar essa anotação para que ela seja gerenciada pelo Spring, ok? Outra coisa que eu fiz é o seguinte, ele utiliza, né, o endpoint, com o endpoint da API, e eu não deixei isso mocado no código. Eu coloquei isso aqui nas properties, então eu coloquei o nome da property de Valorant URL Endpoint, e tá aqui a URL, e desta forma, caso a URL, né, uma endpoint que mude, né, o domínio mude e não seja mais Valorant traço API, seja só Valorant ou Valorant sem o traço, por exemplo. Enfim, caso mude, basta eu mudar aqui no property e todo mundo que está utilizando esta propriedade já vai ter ali, já vai estar contemplando a modificação, a mudança. Então, fiz esta modificação. Outras classes que ele também utiliza, também fez o mesmo esquema, fiz com que elas se tornassem gerenciadas por Spring para que eu pudesse fazer a injeção de dependência, e aqui eu estou chamando no método executar programa. O método executar programa, ele exibe o menu, ok? E aqui já tem que começar, né, a mostrar como estava antes, né? Senão não tem sentido. Mas vamos lá, o que a gente estava fazendo antes? Antes você chamava direto o exibir menu. Então eu quis fazer aqui o executar programa. O executar programa, ele exibe o menu, ele obtém, né, uma seleção, ou seja, aquilo que a pessoa digitou, o input, a entrada, e dada a opção, ele realiza operações. Então eu procurei criar métodos no qual deixa bem claro, bem objetivo o que cada um está fazendo, ok? Uma coisa que eu já acho interessante eu estar comentando é o seguinte, né? Aqui no menu, você estava utilizando, né, toda aquela eu sempre erro essa palavra, mas enfim, você estava concatenando, aí fica _n para ter quebra de linha, enfim, não fica algo muito legível. E considerando que você está utilizando a versão 17 do Spring, perdão, 17 da JDK do Java, você já consegue estar fazendo isso daqui. Você já consegue estar fazendo um text block
que é, né, no caso, um texto de bloco, um bloco de texto, que se não me engano foi implementado no Java 14. Enfim, eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui em cima, onde eu falo das modificações, das alterações, né, daquilo que a gente teve desde o Java 8 até o 21. Então, aqui já fica algo mais legível. Então, é só você utilizar 3 aspas simples. Aí aqui, como eu falei, né, assim que eu exibo o menu, eu já chamo obter seleção. Então, vai ficar o input aqui aguardando com que eu escreva alguma coisa. E uma vez que eu escrevi alguma coisa, eu vou realizar as operações. Então, olha só o que estava sendo feito aqui. Tá vendo que você estava comparando, né, o valor de agentes. Você estava comparando, então, ou se é agente ou se digitou opção 1. Beleza, isso funciona. Mas eu quis fazer coisa diferente, né? Já que você aqui está comparando, né, nesse if. Deixa eu tirar aqui. Pronto, acho que vai ficar melhor. Já que você estava comparando que aqui, se é agente ou não, o que eu fiz? Eu decidi criar um método específico no qual vai ter a mesma finalidade. É agente? E para ser agente, eu estou comparando, né, se aquilo que eu digitei na opção é igual a esse enum que eu criei, agente, ou se é igual o código desse mesmo enum do tipo agente, ok? Então, se for agente, eu já tenho um método específico para isso. Então, vamos voltar aqui, beleza? E aqui na linha de baixo, né, você estava fazendo se era armas, então, né, porque você vai consumir a API, você ou pode pegar dados dos agentes ou dados da arma. Então, se for arma, é arma, a mesma lógica apontando para o enum que eu criei. E este daqui é o enum que eu criei, que eu posso até marcar aqui como final. Beleza. Então, agente, código 1 e arma é o 2. Beleza, mais uma refatoração. Aí o que você faz? Você tem aqui uns ifs, else if, depois você tem um else. E basicamente isso tudo ficou nesse trecho de código. Ou seja, se é agente, eu já vou concatenar aqui aquele endpoint barra agentes. Ou seja, eu estou fazendo a mesma coisa que você está fazendo aqui, tá vendo? Se não, o que eu estou fazendo é arma. Então, se for arma, eu vou concatenar aqui com essa string. Se não, eu jogo opção inválida, ok? Se meu endpoint ele receber opção inválida, eu dou um return também, eu saio do programa. E isso daqui basicamente está fazendo a mesma coisa que você estava fazendo aqui no seu else, tá vendo? Maravilha. Aí você estava chamando aqui o consumo API.obter dados e eu troquei para Valorant API.obter dados. E aqui no meu endereço, eu entendi, né? No caso, estava falando endereço URL. Mas por um momento até pensei, endereço? Não tem nada de endereço. No meu caso, eu pensei endereço da nossa casa mesmo, né? Logradouro, número. Fiquei pensando, se pôr endereço, o que é isso? Aí depois eu me toquei. Não, ele tá falando do endereço do endpoint mesmo. Mas para não ter dúvidas, eu criei aqui, né? Eu refatorei, né? Troquei de endereço para endpoint completo. Que recebe o endpoint mais a concat... Eu sempre erro essa palavra, mas o concat dele. Beleza. Então, vamos lá. Uma vez que ele consumir os dados, ele vai retornar um JSON, ok. Arranquei aqui alguns métodos que você deixou comentado. Eu particularmente não curto código comentado, não acho que é legal, mas enfim, vai de gosto, vai de projeto. E se isso daqui for diferente de nulo, eu vou listar aqui algumas opções, alguns dados, senão é a mesma coisa, né? Não foi possível obter dados e aqui você esqueceu de dar o return, porque na linha abaixo porque você simplesmente, né, tá tocando, né? Pode ser que não seja possível obter dados e depois você vai precisar de alguma dessa variável aqui que ela não seja nula e você vai utilizá-la aqui na linha embaixo. Enfim, você precisava dar o return aqui para poder evitar qualquer tipo de exceção. Aí depois, né, a mesma coisa aqui, né, qual que é a opção que você vai querer. Aqui também se manteve igual, até que não precisei modificar nada. E aqui eu fiz mais um reajuste. Aqui você pode ver que tá com bastante coisa. E basicamente o que eu fiz é o seguinte. Se a opção escolhida ela não for nula, vai entrar dentro desse if. Dentro desse if ele vai validar se é agente ou se é arma, ok? Se a opção escolhida for nula, já vai retornar aquele opção inválida também, o programa vai ser finalizado, beleza? Aí olha só a vantagem de eu ter criado aquele é agente e o método também é arma. Porque aqui, nessa linha aqui em diante, você está fazendo a mesma validação que eu estou fazendo aqui, né? No é agente e é arma. Então, eu tenho um método que eu consegui reaproveitar ele, evitando aí código desnecessário. Então, se é agente, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir os dados do agente. Então, tá aqui, imprimir dados do agente. E eu literalmente copiei aquilo que já estava aqui no método acima. Agora, se é arma, eu vou também imprimir os dados da arma e também vou imprimir os dados da skin. Só que para poder imprimir os dados da skin, eu tenho que passar aqui os dados da skin, afinal, qual skin é, e mais
variável aqui que eu preciso para o método funcionar, que na verdade isso aqui até que eu não me atentei, mas eu só passei mesmo para que o seu código pudesse funcionar, mas acabei nem dando uma olhada no porquê disso daqui, mas enfim. Então aqui eu vou ter o obter dados da skin, tá aqui, olha lá. Você tem aqui o JSON e você tem aqui a lista que é retornada. E com isso, o imprimir dados da skin está recebendo aqui os dados da skin. E você usa nessa variável que eu falei que essa daqui eu teria que debugar para poder entender essa lógica aqui. Mas enfim, esta foi a refatoração que eu fiz. Basicamente é isso. Eu acho que ficou legal, porque ao meu ver o código ele ficou bem legível, né? Trabalhei aqui com bastante gerenciamento pelo Spring, né? Utilizando Autoride. Tenho aqui o executa o programa que chama menu, que obtém seleção e que realiza operações. E tem métodos aqui que eu acho que são bem úteis, né? Método para poder dizer se é agente, se é arma, método para poder imprimir os dados da agente ou os dados da arma, e método que obtém dados da skin e que imprime os dados da skin. Bom, eu não sei se deu muita diferença em questão de linha, acho que nem deu tanta diferença assim, né? Na verdade, acho que até deu mais, não sei. Mas, de qualquer maneira, né? O importante é você ter um código que seja legível. Ao meu ver, o código ficou bem legível, bem bacana. E eu espero aí, né? Eu aguardo o feedback de vocês, né? Deixa eu ver se eu precisei mudar mais alguma coisa. Bom, vamos lá, classe por classe. Aqui eu mudei o pacote, né? Você colocou um pacote submodel, acho que não precisa disso. Tu pode botar tudo como model, acho que não tem por que colocar nesse pacote submodel. Aqui o endpoint que a gente colocou no property. O converter dados, né, para poder ser instanciado, né, ou melhor, recuperado pelo container Spring. Ele precisa, né, para ele poder funcionar, precisa ser gerenciado pelo Spring. Então, @component aqui. Removi método que você também não estava utilizando. Deixa eu ver mais o que. Aqui também, né, eu mudei aqui a estrutura do pacote. Não, na verdade eu não fiz nada, né, aqui é tique meu, né. Eu não gosto de deixar esse espaço aqui vazio, mas é mania minha. Aqui também removi coisas que eu não estava utilizando. Isso daqui, em vez de chamar service, eu criei um pacote com o nome de útil. Então aqui eu tenho um pacote útil e eu tenho aqui um pacote útil, né? Que é um pacote que, dado um JSON e uma classe, ele vai retornar alguma coisa abstrata. Então, geralmente em programação, nos projetos, a gente costuma chamar esse tipo de método útil. Que nem métodos que, por exemplo, formata data, faz algum tipo de formatação. Métodos que podem ser utilizados de várias formas, passando vários classes como parâmetro, então é geralmente utilitário, né? Então coloquei aqui no pacote útil o principal, né, que é o ajuste. Aqui a gente tem o role também, né, que mudou aqui a estrutura do pacote. Consumo API eu troquei para valorante API, ok. Acho que é isso. E o application, aquelas modificações para base de injeção de dependência do command line runner. Acho que é isso. E basicamente a gente tem aqui o código finalizado e aqui também o valorante enum com os dados do agente e da arma, né? Futuramente, se algum desses códigos mudarem, sem problema nenhum, seu código não vai ser impactado. Você pode mudar aqui os números sem problema nenhum. Então, este foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Um projeto simples, bacana, que ficou bem feitinho sim pro rapaz. Esqueci o nome dele, me perdoe. Mas é isso. Eu tenho certeza aí que deu para poder, né, tá ensinando legal para vocês. Com certeza vocês conseguiram aprender alguma coisa nesse vídeo. E eu aguardo aí você nos meus próximos vídeos. Lembrando, tem um curso de mensageria lá na Udemy. Me chama lá no LinkedIn que eu arrumo um cupom de desconto para você. Curso no qual você vai aprender a trabalhar com mensageria, com RabbitMQ, com Docker, entre outras tecnologias. Valeu, galera. Até a próxima.